Oi, turminha do quinto ano. Vamos corrigir nossa atividade de ensino religioso de hoje? Então, vamos lá. Pegue seu caderno integrado novamente. Eu sei que você já respondeu toda a atividade, mas a gente precisa também fazer a correção para tirar as dúvidas que ainda restam, tá certo? Então, na nossa aula de ensino religioso de hoje, a gente estudou na página 114, né, pessoal? Mitos nas tradições religiosas, onde a gente conheceu um pouco sobre as questões da criação, né? De acordo com os índios, né? De acordo com as tradições indígenas, tá, pessoal? E aí, a gente viu o seguinte, a professora Ana, ela disse que a gente ia falar um pouco sobre a cultura indígena, as tradições religiosas do povo indígena e sobre a criação do ser humano. Segundo a tradição indígena, né, pessoal? Porque vocês sabem que os índios, eles têm uma cultura diferente da nossa. Eles acreditam, né, no poder da água, do vento, né, do sol, da lua, enfim. A cultura deles é diferente da nossa, aliás. E a gente precisa, claro, respeitar e valorizar, tá? E segundo essa cultura indígena, pessoal, para falar da criação do ser humano, diz que Tupã, né? Tupã, que é o deus criador da cultura, né? O deus dos índios, ele desceu à terra em um grande monte e deste local criou tudo sobre a face da terra, incluindo o oceano, floresta, animais, criou ainda as estrelas que foram colocadas no céu e depois ele criou a humanidade. A maioria do povo guarani destaca que eles formam a primeira raça criada na humanidade. Pessoal, isso é de acordo com a tradição, né, das culturas indígenas, tá certo? Aí o vovô Lino disse o seguinte, que a criação, segundo os indígenas, conta que foi uma cerimônia elaborada com estátuas de argila do homem e da mulher, com a mistura de vários elementos da natureza. Depois que fez o ato da criação, o Tupã partiu, deixando o homem e a mulher com os espíritos do bem e do mal. Então, segundo essa tradição indígena, né, Tupã criou o homem e a mulher feito através da argila, né? E aí a gente vê, né, pessoal, que os povos indígenas, ele merecem todo o nosso respeito e valorização também, né? A gente tem que respeitar todas as culturas, respeitar todos os costumes, todas as tradições, tá? E aí a gente vai aqui para a página 115, onde diz o seguinte: segundo a mitologia indígena, Tupã é responsável pela criação da Terra e dos primeiros seres humanos. Marque abaixo a alternativa correta de como o homem foi criado, de acordo com a mitologia indígena, tá, pessoal? De acordo aqui com a tradição religiosa dos índios, tá? E aí, vamos lá. Tupã retirou o homem de dentro de uma estrela que estava no céu, criou o homem e a mulher retirando-os de uma árvore, ou formou duas estátuas de argila e criou o homem e a mulher? Então, pessoal, a gente vai marcar aqui que Tupã, né, ele formou duas estátuas de argila, né, e criou o homem e a mulher. Depois ele partiu, né, foi embora e deixou aí os espíritos do bem e do mal. Isso, pessoal, de acordo com a cultura indígena, tá? Na questão 2, nós temos o seguinte, nós vamos marcar verdadeiro ou falso, que diz o seguinte: todos os povos têm direito à preservação de sua cultura. Por isso, é importante vivenciar e respeitar as celebrações religiosas. Observe as imagens e marque V para verdadeiro e F para falso nas frases que seguem, tá? Então, mais uma vez, ele fala aqui a respeito da questão da valorização e do respeito das celebrações religiosas, tá? De acordo com cada cultura. E aí vamos lá. As danças e rituais indígenas não precisam ser preservados? E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? A gente não precisa preservar as danças e rituais indígenas? Nós precisamos sim. Então essa daqui ela é falsa, né? Porque nós precisamos sim preservar. E aqui ele diz que não, mas nós precisamos preservar. Na cultura e religião indígena, a natureza é a revelação da força da divindade precisa ser respeitada?
Se a gente tem que preservar a cultura, nós também temos que preservar a forma como eles vivem essa cultura, né, pessoal? Então, essa segunda aqui é verdadeira. Terceiro, o povo indígena realiza rituais com cantos e danças, reunindo todo o povo nas celebrações religiosas. Sim, né? Verdadeira também. Quando eles vão fazer aí um ritual, toda a tribo participa, né? E a última diz que as florestas não são locais sagrados para os indígenas. Essa alternativa, ela é falsa, pessoal, porque os índios, eles tratam a floresta como local sagrado, tá? As árvores, as plantas, o rio, né? A água, o sol, o vento, todas essas coisas da natureza para os índios são sagrados, tá? E por último, na questão 3, observe as palavras do quadro abaixo e circule as que representam símbolos sagrados para os indígenas. Um carro é símbolo sagrado para um indígena? Não, né, pessoal? Então, os índios, eles tratam como coisas sagradas, coisas que Tupã deixou para eles, né? As árvores, tá? Circular aqui as árvores, os rios, né? A lua e as plantas, tá? Carro, casa, cidade e edifícios não fazem parte da cultura indígena, né? Isso aí já é cultura dos seres humanos da época da geração da globalização, né? Para os índios, sagrado mesmo são as coisas da natureza, né? Criados lá pelo Deus deles, que é o Tupã, tá certo, pessoal? Então a correção era essa, façam aí direitinho. Desculpem aí as enroladas que a professora deu aqui, mas é assim mesmo, tá certo? Tirem as dúvidas de vocês, porque o importante, pessoal, é a gente estar aprendendo, tá bom?